Fala galera, tô de volta e hoje para trazer aí para você mais conteúdo sobre o novo lançamento na Binance. A gente vai ter o lançamento do Space ID amanhã e hoje vou estar trazendo para você a que preço esse ativo pode chegar e como se comportar ali no dia do lançamento, principalmente para você que quer estar comprando esse token no lançamento. Sabemos que não é de qualquer forma que a gente vai sair comprando esse token e sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Já trouxe anteriormente aqui no canal um vídeo falando sobre o projeto, como participar do Launchpad. Vou deixar aqui na descrição para que você possa estar dando uma olhada e ver do que se trata o projeto. Aliás, é um projeto bem interessante. E hoje, falando sobre precificação, você vai aprender a se comportar ali no dia do lançamento, principalmente para quem não conseguiu pegar os tokens em pré-venda. Sabemos que não dá para a gente ganhar muitos tokens ali na Launchpad, porém conseguimos comprar na melhor precificação possível no dia do lançamento, tá? E aliás, fica até o final porque eu sei que muita gente acaba pecando no lançamento, principalmente se é a primeira vez, e até mesmo perdendo dinheiro por entrar de qualquer forma. Até existe estratégia, existe diversas informações que você precisa saber antes de estar entrando em um lançamento, tá bom? Enfim, antes de começar o vídeo, quero deixar um recado bem rápido. Aliás, dois recados bem rápidos. O primeiro, se você não é inscrito no canal, já se inscreve para que você possa estar recebendo diariamente assuntos correlacionados ao mercado cripto, análise e lançamentos na Binance também. E o segundo é um convite. Quero te convidar a estar participando da Semana do Investidor Pro. A Semana do Investidor Pro vai ser uma semana onde eu vou estar publicando 5 aulas totalmente online e gratuito, e por lá você vai aprender mais sobre mercado futuros, sobre análise gráfica e vai aprender o caminho a se tornar um investidor pro de fato, tá? Essa vai ser a segunda semana do Investidor Pro. Tinha feito a primeira semana do Investidor Pro, muita gente ficou de fora, muita gente perdeu porque é apenas 5 dias, tá? Totalmente online e gratuito, também exclusivo, tá? Depois desses 5 dias eu tiro do ar todas as 5 aulas, então muita gente acabou ficando de fora da primeira semana. Como a galera vem me pedindo lá no grupo do Telegram sobre uma segunda semana do Investidor Pro, então eu vou fazer a segunda semana do Investidor Pro. Então, link na descrição, entra lá no grupo da Semana do Investidor Pro para que você possa ter mais informações das datas que irão acontecer ou que eu vou desbloquear as aulas ali da Semana do Investidor Pro, tá bom? Enfim, vamos lá, sem perder mais tempo, vamos entender aqui sobre as precificações aqui do Space ID para o dia do lançamento, tá? Primeiro, para que a gente encontre uma precificação, a gente precisa de duas informações. Primeira informação delas é o fornecimento de token que vai ter em circulação no dia do lançamento, e isso a gente consegue aqui tendo em vista as informações que a Binance disponibiliza para a gente. Eles já disponibilizaram aqui essa informação de que vai ter 286 milhões de tokens disponíveis em circulação quando o token Space ID for lançado. Supply total 2 bilhões, o que é muita coisa. Porém, o que a gente precisa estar observando nesse momento é apenas o em circulação, é o que afeta o preço, tá? E a segunda informação que a gente precisa saber é o valor de mercado que esse ativo pode chegar. Bom, essa segunda informação é uma informação um pouco mais complexa, porque a gente não tem essa informação em lugar nenhum, não tem um lugar explícito falando, olha, o ativo vai chegar a X quantidade de market cap no dia do lançamento. A gente não tem isso, a gente precisa supor, precisa analisar outros ativos que foram lançados na Binance e supor até que preço esse ativo pode chegar. E eu já participei de praticamente todos os lançamentos na Binance, tá? Desde os primeiros lançamentos que aconteceu na Binance, e nesses lançamentos eu venho observando diversos padrões que acontecem e venho aperfeiçoando alguns cálculos para que fique simples a entrada nos lançamentos. Então eu costumo observar alguns valores que geralmente quase todos os projetos chegam. Porém, para que a gente entenda sobre market cap, para que a gente entenda esse cálculo, a gente precisa ter um teto máximo que esse ativo pode chegar no dia do lançamento, ou seja, um valor que a gente não vai pegar de forma alguma, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui esse ativo com um valor em circulação de 286 milhões de tokens. Então a gente vai encontrar o market cap de um concorrente ou de um projeto parecido, como por exemplo a gente tem aqui o Ethereum Name Service, com market cap de 287 milhões de dólares. Ou seja, o ENS, o próprio ENS, já está valendo aqui 286, 287 e já faz um tempo que ele está no mercado. Então, muito difícil o Space ID ultrapassar esse market cap
quando houver a estabilização de preço, e depois a gente vai falar sobre estabilização, tá? Então, nesse momento vai ser muito difícil o Space ID valer mais de $1. Por quê? A gente tem o ENS que já está no mercado, valendo aqui 286 milhões em market cap. Então, para o Space ID chegar a esse valor, esse market cap, lembrando que a gente divide o market cap aqui pela quantidade em circulação, daí a gente chega em uma precificação, e a gente tem aqui o valor de $1 como o teto máximo. Então, $1 vai ser um preço que a gente não vai comprar Space ID, porque vai ser um teto máximo e muito difícil de ultrapassar. Então a gente vai buscar o melhor preço possível, que nesse momento eu passo a fazer analogia, fazer observações com lançamentos anteriores, como por exemplo a gente teve o Hashflow como o último lançamento na Binance, que chegou a um market cap mínimo de $50 milhões. E não só o HFT, o Hashflow, chegou a $50 milhões, mas diversos outros projetos simplesmente chegou em $50 milhões em market cap e estagnou. Observe, a gente tem aqui o Hashflow, a gente tem o Project Galaxy com o market cap de $50 milhões, girando entre 40 a 50 milhões de dólares. Quando a gente vai olhar também o projeto Hook ou Hooked, a gente vai ver que ele também estagnou, chegou ali no fundo em market cap em $50 milhões, como diversos outros projetos. Olha só, 50 a 57 milhões de dólares. Então, quando a gente vai olhar ali também o projeto Beta, que também foi um dos lançamentos da Binance, porém, curiosamente, o projeto Beta foi um dos projetos que mais caíram, um dos lançamentos que mais caiu, se não o lançamento que mais caiu na Binance. Observe, ele caiu muito e não voltou ainda, porém, ele estabilizou entre 40 a 50 milhões de dólares. Então, eu passo a observar que na Binance, quando a gente tem um lançamento, ele ou o preço dos ativos que é lançado na Binance estabiliza em $50 milhões. Ou seja, é como se fosse um suporte para a Binance. Olha, chegou em $50 milhões, a gente precisa injetar dinheiro, senão o token vai perder muita liquidez. Então, chegando em $50 milhões, algum motivo acontece que a Binance ou injeta dinheiro no projeto para fazer esse ativo ter mais liquidez, ou a Binance começa a divulgar o projeto para que mais pessoas entrem nesse projeto, gerando mais liquidez no projeto. Então, a gente tem como um suporte, não só para a gente que vai comprar o token, mas para a Binance, $50 milhões. E se a gente tem essa mínima, se a gente tem esse suporte no market cap de $50 milhões, quando a gente vai fazer esse cálculo, ou seja, $50 milhões, que é o market cap, pode chegar ao market cap de fundo, dividido por 286 milhões de tokens em circulação, a gente vai ter um preço de 17 centavos de dólar. Então, a gente tem o nosso preço mínimo para o token Space ID de 17 centavos de dólar, tá, pessoal? Só que isso para uma mínima desse token. Pode não chegar em $50 milhões em market cap? Pode não chegar. Então, a gente supõe que esse ativo ele vai ter um preço médio. Ou seja, a gente tem o nosso preço máximo que encontramos, que foi $1, muito difícil ele ultrapassar $1, e se ultrapassar não vai ser muita coisa. Temos o nosso preço mínimo, que vai ser ali 17 centavos de dólar, e precisamos ter agora o nosso preço médio, que vai estar entre o máximo e o mínimo. Qual que é o nosso preço médio nesse momento? Eu costumo utilizar $100 milhões de market cap, ou seja, a gente tem o nosso preço mínimo de $50 milhões com 17 centavos de dólar por unidade, e o nosso preço médio vai ser com market cap de 100 milhões, ou seja, 34, 35 centavos de dólar ali por unidade no dia do lançamento, tá? Como que seria isso daqui no gráfico, quando a gente vai plotar isso daqui no gráfico? Bom, eu vou utilizar um exemplo aqui para que fique mais fácil o entendimento para você. Digamos, no dia do lançamento, e falando sobre comportamento também, você precisa saber que a gente vai ter uma valorização muito forte, muito rápida nos primeiros milésimos de segundo. Não se engane, você não vai conseguir pegar essa valorização de 1.000, 10.000, 5.000, 15.000% que acontece em milésimos de segundo. É mais fácil você perder todo o seu capital do que você conseguir pegar essa valorização absurda, tá? Então não entre nos primeiros milésimos de segundo ou nas primeiras horas, tá? É a minha primeira recomendação para você. Espere estabilizar, e quando o token estabilizar, a gente vai ter ali o nosso preço máximo, tá? A gente vai ter ali o nosso preço de $1. Digamos que o ativo estabilizou entre 1 a 75 centavos de dólar, que é a nossa estabilização que eu tinha falado lá atrás. A partir daí o preço do ativo vai passar a cair. Todos os lançamentos ele cai um pouco para voltar a subir lá na frente, seja
por alguns dias depois, algumas semanas ou alguns meses depois, tá? Isso varia muito. Então, você, se for entrar, precisa estar disposto a ter esse dinheiro travado ali por alguns meses, se for necessário, tá? Então, a gente tem a nossa estabilização, que vai estar entre 75 e 85 centavos de dólar, e o preço pode passar a cair. Então, ele passa a cair e ele encontra aqui nesse momento, interprete nesse momento o gráfico aqui, como se fosse o gráfico ali no dia do lançamento, tá? Aqui eu estou utilizando o gráfico do HFT, mas não fique preso à precificação do HFT, mas sim a precificação que eu tinha passado para vocês. Isso daqui é só um exemplo, tá? Então, digamos que o preço aqui do Space ID vai passar a cair como caiu o preço aqui do HFT. Chegou no nosso preço médio, no nosso preço ali que a gente estimou que não era muito caro nem muito barato, que foi 34 centavos de dólar. Então aqui a gente consegue até pegar um pouquinho de Space ID, porém com capital disponível para estar comprando mais se for necessário, se o preço do Space ID chegar no nosso preço mínimo, que é de 17 centavos de dólar, com 50 milhões de market cap. Então o preço do Space ID pode passar a cair ou estabilizar nos 34 centavos de dólar para cair só lá na frente. Então ele vai passar a cair chegando ali no nosso preço mínimo, onde vai ser muito difícil ultrapassar esse preço mínimo. Por quê? Isso é um suporte psicológico e vai ser um suporte para a Binance. Eu entendo como um suporte para a Binance porque abaixo de 50 milhões o ativo começa a ficar sem liquidez. Então não compensa para a Binance ter um ativo em carteira, tem um ativo na sua plataforma que eles investem sem liquidez nenhuma. Então eles precisam injetar liquidez ou precisa atrair pessoas para esse projeto, para que esse projeto ganhe liquidez. Então para a Binance, 50 milhões de market cap vai ser o suporte. Então nesse momento, com 50 milhões, o token Space ID vai ter 17 centavos de dólar, onde vai ser o nosso preço mínimo e o melhor preço para estar comprando Space ID. Muito cuidado, o Space ID pode bater 2, 5, 10 dólares nos primeiros milésimos de segundo, como aconteceu aqui com o HFT, porém o preço do ativo pode voltar a cair, porque a Binance vai colocando os tokens em mercado e vai injetando liquidez para equilibrar e chegar aqui a um preço mais estável, tá? Então, a Binance tem os robôs que vai fazendo essas operações, porque é impossível fazer isso de forma manual, e esses robôs vai injetando liquidez muito rápido à medida que vai colocando os tokens no mercado. Então, com essa injeção de liquidez, o ativo explode nos primeiros milésimos de segundo, como acontece em 100% dos lançamentos na Binance, e depois o ativo passa a cair, chegando no preço de estabilidade, no preço que esse ativo precisa estar de fato, com o market cap que esse ativo vale de fato, tá? Então, nesse momento, a gente vai ter ali as nossas precificações em 34 como preço médio e 17 centavos de dólar como preço mínimo e a melhor região para estar comprando Space ID. Isso porque a gente tem um suporte ali em um market cap de 50 milhões de dólares, tá? Enfim, era isso que eu queria trazer para você. Para o vídeo não ficar mais longo, eu vou estar passando mais informações lá no grupo do Telegram, tá? Então entra lá no grupo do Telegram, no dia do lançamento eu vou estar falando se eu estou comprando, se eu estou vendendo, se compensa estar entrando naquele momento ou não. Isso eu vou estar passando lá no grupo do Telegram. Então se você não está no grupo do Telegram e quer ter essas informações do que eu estou fazendo, se de fato chegou a essas precificações ou não, entra lá no grupo do Telegram e depois volta aqui, depois do lançamento, volta aqui e fala se você conseguiu obter lucro com essa estratégia, com esses números ou não, tá bom? Enfim, vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo, fui!